Olá, meu nome é Rodrigo. O nome desse programa seria Tupperware, mas achei que ia ficar muito confuso, então vai ser Whisky no Divã. Eu não tenho psicólogo, também não tenho amigos, então é aqui que eu quero falar, é aqui que eu vou falar sobre qualquer coisa. E eu estava aqui navegando no Twitter e eu vi a seguinte matéria: Ana Maria Braga ensina receita de beijo grego e afirma: é muito mais comum do que você imagina. Queria comentar sobre isso, o beijo grego. Não sobre a receita da Ana Maria Braga, mas sobre a prática sexual beijo grego. Por que eu quero falar sobre isso? Porque isso me fez lembrar que tem uma galera que não gosta. Quando eu digo galera, homem heterossexual, cis, velho, que não lava as suas partes íntimas. Acho que são 1.000 ou algum número parecido com esse de homens que perdem seus pênis porque estavam muito sujos. E homens que se negam a lavar a própria bunda porque acham que não pode encostar lá. Que é coisa de sei lá o que, de alienígena talvez. E eu fico pensando sobre o quão primata e tacanho é o homem, né? No sentido que o cara perde o próprio pênis porque não quer lavar o pênis. Eu não entendo muito bem esse conceito de higiene que o homem tem. E aí você consegue refletir sobre várias coisas, né? Não necessariamente somente sobre isso. Assim, quando o homem no ato sexual, se a mulher chegar perto lá da bunda dele, ele surta. E aí acontece muitas vezes, mais vezes do que você imagina, violência doméstica. Porque a mulher chegou perto da bunda dele. O que é uma coisa completamente irracional. E aí eu vi essa notícia da Ana Maria Braga no Twitter. Tá lá com 300 mil views, não sei o que. Todo mundo rindo e tal. Mas alguns comentários são comentários muito homofóbicos. São comentários muito até fobia de terceira idade. Falando que a Ana Maria Braga não tinha que falar sobre isso. Que coisa absurda, uma mulher como você na sua posição, falando uma coisa dessa, fazendo esse tipo de brincadeira. E aí alguém responde essa pessoa imbecil, né? Falando, por que você tá falando isso, você não gosta? Aí ele vai e responde, me respeita, aqui só sai, não entra, tá ficando de gracinha, tá falando isso que tá na internet, quero ver falar na minha frente. Aí a violência começa a vir, né? Então, é uma coisa que eu fico pensando sobre o que a gente poderia fazer para ter uma sociedade menos imbecil. No campo geral. A gente também é muito focado no Brasil, né? Acho que isso só acontece no Brasil. Mas não é verdade, não. Isso acontece lá fora também. Talvez de formas diferentes, ângulos diferentes, mas acontece também. Esse tipo de estupidez humana acontece em todo lugar. Vou ler uma notícia aqui agora e um comentário logo em seguida. A notícia é a seguinte: a influenciadora malévola brigou e saiu nos tapas em um restaurante japonês em São Paulo após uma gestante querer passar na frente da fila com um grupo de pessoas. E aqui tem um vídeo meio amador, mas meio que mostrando todo mundo brigando. O primeiro comentário é o seguinte: de uma pessoa verificada, tá? Se bem que hoje em dia no Twitter todo mundo pode ser verificado, é só pagar, né? Mas ainda assim, é isso aqui. Lugar de gestante é em casa. Só sabem ficar enchendo o saco dos outros na rua. 1.046 likes. Eu não sei nem o que comentar sobre isso, assim. É de uma... Eu não sei o que dizer, eu tô sem palavras. Como é que uma pessoa dessas fala uma coisa dessas?
que lugar distante é em casa, porque só sabe encher o saco. Essa pessoa resume basicamente tudo que tá de errado, assim, na cabeça de um homem, né? Obviamente quem falou isso foi um homem, né? Óbvio. Eu não tenho nem o que comentar, assim. Eu só consigo sentir uma completa alienação. Assim, é um tipo de pensamento que eu não acho engraçado. Não consigo me conectar a ele. Não consigo sequer criticar, nem me opor ou falar nada. É uma coisa muito atroz. Na minha cabeça é como se eu estivesse falando uma coisa que não existe. Eu me sinto muito. É uma dissociação muito grande. Como se ele falasse alguma coisa tipo assim: ah, não, porque eu. Se você mergulhar muito fundo no oceano, você consegue chegar na lua. Uma coisa que você não consegue muito conversar sobre isso. Você só escuta e fala aham e segue. Mas é uma coisa que. E aí entra aquela coisa da regulamentação das redes sociais, né? Até que ponto a liberdade de expressão e a liberdade das redes, você dizer o que você quiser dizer, até que ponto as palavras não inferem, não agridem, não influenciam, o que é crime, o que não é crime, que tipo de pensamento pode ser dito, que tipo de pensamento pode ser expressado. E isso é uma resposta que a gente não tem, né? Nós, como sociedade, que temos que chegar nessa resposta. Acho que tem muita coisa na sociedade que a gente acha óbvia, mas que na verdade é porque outras pessoas pensaram antes da gente, né? Por exemplo, por que existe a justiça? Você sabe? Existe um filósofo chamado Kant, em que ele fala basicamente que todo ser humano tem que ser responsabilizado e se responsabilizar por aquilo que faz. E é por isso que existe todo um código penal, e por isso que existe o direito, a justiça, o poder judiciário, porque a gente tem que se responsabilizar. A gente não pode falar, ah, não, eu fiz isso porque eu estava no impulso, eu fiz isso porque eu estava emocionado, eu fiz isso porque eu fiz, é a natureza. A gente, acho que é o único bicho no planeta Terra, a raça humana, né, que consegue controlar suas emoções, consegue agir não de acordo com seus impulsos, mas de acordo com seus atos conscientes, né, e não somente desejos, né. E é por isso que a gente se responsabiliza por aquilo que faz. Então imagina que em alguma sociedade, em algum momento, na história da raça humana, era a terra sem lei. Todo mundo se matava, todo mundo pegava o que queria pegar, roubava a caça um do outro. Mas eventualmente a gente foi se organizando, eventualmente a gente foi se juntando em tribos, e aí depois a gente foi tornando a sociedade mais complexa, e eventualmente chegou em algum nível, em algum momento, que teve esse entendimento de que a gente se responsabiliza por aquilo que faz. E é por isso que existe a lei e as leis, né? Então na internet, eu acho que a gente está muito nesse momento assim de pensar o que vale e o que não vale, né? Quais são as regras do jogo, né? Hoje em dia é muito óbvio também, a gente não queima ninguém em fogueira em praça pública. Você tem vontade de ver alguma pessoa enforcada na praça ali da tua cidade, do lado da igreja? Não, espero que não. Se sua resposta for sim, por favor, vá embora. Não quero ser seu amigo. Se a resposta for não, ótimo, estamos de acordo aqui. Mas, de repente, no século XIII, no século XIV, ninguém questionava isso. Era como as coisas eram. Se você falasse assim, nossa, tá errado botar fogo em mulher, tá louco, que isso? As pessoas iam falar que você tá conveniente das bruxas, que você ia ter que ir na fogueira junto, que ia ter que ser enforcado também, ser executado publicamente. Então tem muita coisa que é óbvia nos tempos em que a gente vive e que para gerações futuras não será óbvio. Então a internet eu acho que é muito isso. Tem muita coisa que a gente faz lá porque teoricamente são apenas palavras, são apenas pensamentos soltos,
E teoricamente a gente não se responsabiliza por isso, né? Será que a gente deveria se responsabilizar com os nossos próprios pensamentos? Será que deveríamos nos responsabilizar com aquilo que é dito? Acho que a gente está muito nesse debate hoje em dia. E tanto é que está muito em voga a questão do pensamento liberal, né? O neoliberal, né? Liberdade de expressão a todo custo, que é a vertente de algumas pessoas, né? Então, acho que cabe a nós, como sociedade, pensar sobre isso. Sobre. E aí tem a questão do humor, né? O humor é uma arte que deveria ser intocável, é uma arte que deveria não ter limite, porque a gente, como sociedade, elenca o humor, a comédia, o teatro, ou então até mesmo as artes mesmo, como algo intocável. Na arte tudo pode, já que é arte. É muito subjetivo isso, né? E talvez a gente, como sociedade, está tentando revisar essa história. Qual vai ser o resultado disso? Não sei. Mas eu tenho minha sugestão aqui. A minha sugestão é que todo discurso, todo ato, toda fala, todo texto deveria ter. Como é que a gente pode dizer isso? Poderia ser passivo de questionamento. Vou botar desse jeito. Não necessariamente esse questionamento deve ser um processo. Não necessariamente esse questionamento deve ser uma ação judicial em que você vá preso. Não necessariamente quem tem que fazer isso é um órgão público. Mas eu acredito que você deva, de certa forma, assumir aquilo que você disse. Você deva, de certa forma, se responsabilizar por aquilo que você disse e se justificar. E eu acho que você usar o escudo da arte uma coisa muito pouca para nossa sociedade hoje, nos questionamentos que temos hoje, de você usar como escudo o fato de você ser artista ou então o fato de você estar fazendo humor, que o humor vale tudo. Por que o humor vale tudo? Por que a gente, como sociedade, quer dizer e definir que o humor vale tudo? Talvez não. Talvez o humor não valha tudo. Assim como a gente na nossa vida do dia a dia não vale tudo. Eu não posso simplesmente, por exemplo, estar dirigindo num carro, num trânsito ferrado, muito puto da vida, passar alguém do meu lado, me estressar no trânsito e eu gritar alguma coisa tipo tinha que ser mulher, ou tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. Eu não tenho esse direito. Se eu fizer isso é crime. Mas se for no humor, eu posso. Então a gente como sociedade elegeu e definiu que em cima do palco tudo pode. Porque a gente, como sociedade, tem um entendimento que aquilo dali é uma coisa subjetiva, aquilo dali é uma coisa no campo das ideias, no campo dos símbolos, e aquilo dali é uma coisa que, a gente, bem ou mal, de certas vezes, para nos provocar, e a gente precisa ter essa liberdade estética, poética e de pensamento para poder fazer arte. Contudo, com a internet e na nossa sociedade hoje, que é uma sociedade única no mundo, que nunca se viveu antes, talvez a gente tenha que repensar isso. Talvez a gente tenha que falar, olha, nem tudo pode. Ou tudo pode, mas que você assuma o seu BO, por assim dizer. Não sei, porque eu fico imaginando muito essa história toda do humor. Falando, imagina o seguinte, eu vou abrir um clube de risadaria, de risada. Um clube de humor, em que eu só faço piadas, bom, racistas. Ou então piadas transfóbicas, homofóbicas, piadas elitistas, todos os níveis. E aí eu vou e me escondo através falando, ah não,
Eu tô fazendo arte, tô fazendo humor. A gente ia deixar uma coisa dessa acontecer como sociedade? Não estou falando que isso acontece hoje, não estou falando que esse lugar existe, não estou falando que nenhum comediante faz isso hoje. Não é isso que eu estou falando. Estou querendo apenas provocar um pensamento extremo, mas que ele esteja protegido pelo escudo do humor. Vou abrir um clube de risadaria, o nome do clube vai ser KKKKK, e aí a gente só faz piada desse tipo. Somente homens brancos podem se apresentar, judeus não são permitidos, mulheres não são permitidos. A gente depois alega que está fazendo humor. Pode fazer uma coisa dessa? Ah, aí não pode. Ah, não pode? Mas e o escudo do humor? Então o escudo do humor tem um limite. Então há um limite sobre as coisas. Existe uma responsabilidade sobre aquilo que a gente está fazendo, mesmo no campo da arte. E a gente está num momento de definir isso, né? No momento da gente se entender socialmente e ver até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Eu, sinceramente, acho isso saudável, tá? Eu não acho isso ruim, não. Talvez eu não possa concordar com uma ação judicial aqui, outra ali, um processo ali, outro ali, falar se a pessoa tem que ser presa ou não. Eu, graças a Deus, sou muito burro para ter esse tipo de verdade absoluta dentro da minha cabeça, que não tenho. Mas eu também acho o outro extremo da liberdade incondicional sem responsabilidade também um pouco perigosa, também um pouco preguiçosa. Não acho também que deve ser o caminho. Bom, a vida é mais complicada do que a gente imagina, não é mesmo? É isso. Se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve, curte, compartilha, comenta o que você quiser. Se você quiser não comentar, não comenta. E é isso. Até o próximo Whisky no Divã.